Olá, eu sou o professor Silvio Pera e eu quero nesse vídeo vir fazer indicação de um vídeo do Gregório do Vivier, que é um escritor, um humorista, um ator, que apresenta um programa chamado Greg News, em que ele, de uma maneira muito divertida, muito sarcástica, muito bem-humorada, ele costuma fazer reflexões profundas a respeito de temas contemporâneos do Brasil. Em 7 de agosto de 2020, ele trouxe para nós um desses vídeos chamado Ideologia de General, em que ele trata de um tema bastante pertinente na nossa história, que é o envolvimento das Forças Armadas nas questões da nossa política interna. Ele vai de um ponto de partida muito interessante, dizendo que, apesar do Brasil ter um histórico muito limitado de envolvimento em conflitos externos, mesmo assim, a gente dispõe de forças armadas muito amplas. Mas, ao longo da nossa história, essas forças armadas tiveram como seu principal inimigo o próprio povo brasileiro. Eu vou fazer algumas reflexões a respeito desse seu vídeo para que você, quando for vê-lo na íntegra, possa conhecer melhor o contexto e, evidentemente, aproveitar melhor as coisas que ele está falando. Então vamos deixar aqui o Gregório falar. Fala aí, Gregório. Por quê? Porque cada exército tem seus inimigos históricos, né? Os ingleses são os franceses, os russos, os americanos, né? Os japoneses, os chineses, os Medzenga eram os Berdinazzi, quem pegar, pegou, na minha época, enfim. O inimigo histórico do Exército do Brasil, qual é? Então, nosso exército sempre valorizou o produto nacional no quesito inimigo. A imensa maioria das suas intervenções sempre foi contra nós mesmos, que é para não ficar dando moral para gringo. Roupa suja se lava em casa. Enquanto isso, no mundo todo, o exército é uma força que serve, sobretudo, para defender o país contra ameaças externas. Aqui não. Isso economiza tempo, dinheiro e problemas na alfândega. E o Brasil está sempre cheio de inimigo interno, né? Como, por exemplo, os escravos. Tinham mania de liberdade. Igual aqueles marinheiros também, que tinham frescura para levar chibatada. Agricultor que se acha no direito de ter direito. O brasileiro tá cheio de gente dando problema para virar inimigo. O brasileiro, ele é o seu próprio Vietcong. Fora que Até a segunda metade do século XIX não era muito comum a presença dos militares nas questões políticas. Esse interesse dos militares só vai se dar a partir da Guerra do Paraguai, que foi entre 1865 a 70, um conflito em que Brasil, ao lado de Argentina e Uruguai, massacraram o país vizinho, né, promovendo assim uma matança infame como essa demonstrada pela caricatura do Ângelo Agostini de 1870 e que também vai ser comentada no vídeo do Gregório do Vivier. A Guerra do Paraguai fez com que os militares voltassem do conflito conscientes do poder que tinham e com uma nova experiência, porque eles lutaram ao lado de argentinos e uruguaios. Argentina e Uruguai, que eram países republicanos, ao contrário do Brasil, que era uma monarquia, os militares gozavam de grande status social e havia uma tradição de envolvimento desses militares nas questões políticas internas, ao contrário do Brasil. Além do que, Argentina e Uruguai eram repúblicas em que os presidentes da república eram militares do exército. E aqui no Brasil os militares não podiam nem votar nas eleições, né? Então eles voltam com ambições de poder, mergulham de cabeça no movimento republicano e lá no finalzinho do século XIX, em meio a esse movimento republicano, se articula o primeiro golpe militar de importância aqui no Brasil, que foi aquele desferido em 15 de novembro de 1889 pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que você vê aí na imagem ao lado, que acaba derrubando a monarquia e implantando o regime republicano. Mas apesar de terem sido protagonistas na implantação da República, não foi o projeto político que esses militares defendiam que acabou valendo. Os militares queriam para o Brasil uma república centralizada, autoritária, de características militares,
que é aquilo que está expresso no lema da bandeira brasileira, né? O que significa esse ordem e progresso da bandeira brasileira, que é o lema do pensamento positivista? O positivismo é a ideologia que influenciava os militares no movimento republicano. Quer dizer, a ideia de que só na ordem tem progresso, e ordem entendida assim como uma ordem militarista, uma ordem que se fundamenta na hierarquia, na obediência, num poder totalitário. Então, isso que está escrito na bandeira brasileira, que é a herança dessa república implementada pelos militares, no meu entender, são dizeres infelizes e são slogan em defesa de uma ditadura. Mas essa ditadura militar não aconteceu nesses 41 primeiros anos de república, que nós chamamos de Primeira República ou República Velha. Mas o descontentamento dos militares, porque continuavam excluídos politicamente, foi aumentando com o passar do tempo, tanto que em 1930 se articularam com uma grande liderança política civil, um sujeito chamado Getúlio Vargas, para derrubar aquela estrutura e implantar uma nova ordem política. O Getúlio Vargas vai ficar 15 anos no poder a partir daí. Ele não era um militar, mas ele vai ter nos militares uma linha de apoio muito importante. Nunca antes esses militares tinham ocupado tantos cargos importantes no governo, governos estaduais, cargos em primeiro, segundo, escalões, ministérios, sobretudo. Mas esses militares queriam mais, as ambições de poder foram crescendo. Nessa imagem que você vê aqui, à esquerda do Getúlio Vargas, está o general Góes Monteiro, o seu principal apoiador político, fardado. Mas foi esse mesmo Góes Monteiro que, em 1945, derrubou o Getúlio Vargas da presidência da República, mais uma vez demonstrando que os militares queriam mais poder e mais espaço político. Se com o fim da ditadura os militares agora esperavam chegar ao poder e implementar o seu projeto político, aí que se enganaram. O Gregório do Vivier comenta nesse seu vídeo esse período que se segue ao fim da ditadura do Getúlio Vargas, em que num curto espaço de tempo, num curto período democrático espremido entre a ditadura do Getúlio Vargas e o regime militar, ocorreram diversas outras tentativas de golpe, através das quais os militares queriam, afinal de contas, se assenhorar do poder, com a deposição do Getúlio em outubro de 1945, mais adiante, em 1951, quando Getúlio se elege presidente da República, há uma tentativa das Forças Armadas, em especial da Força Aérea Brasileira, de impedir a posse do presidente, o que acaba se frustrando também. Mais adiante, em 1954, em meio a uma crise política, econômica e pessoal, o Vargas se mata e há novamente uma tentativa de assumir o poder, o que acabou sendo impedido pelo próprio suicídio do presidente e as manifestações populares que aconteceram a seguir. Mais adiante, em 1956, com a eleição do presidente Juscelino Kubitschek, que era visto como uma espécie de continuação do Getúlio Vargas no governo, houve no começo do seu mandato uma ação da Força Aérea Brasileira, mais uma vez, em forçar a derrubada do presidente, a renúncia do presidente, quando eles tomaram uma esquadra da aviação brasileira e sobrevoaram o Rio de Janeiro durante várias horas, tentando, ameaçando bombardear a capital federal na época, querendo com isso forçar a renúncia do presidente, o que acabou também não dando certo. Mais uma vez, em 1961, quando renuncia o presidente Jânio Quadros, nova tentativa de golpe militar, mas mais uma vez frustrada pela implementação do sistema parlamentarista e a reação popular que refutava, que rejeitava um regime como aquele que os militares naquele momento defendiam. Porém, no final das contas, essa insistência acabou dando resultado. Você vai tentando, e uma hora consegue aquilo que você busca. E em 1964, os militares conseguiram finalmente derrubar o presidente da República, assumiram o poder e implementaram um regime no Brasil que durou 21 anos, que foi o pior regime da
nossa história, o mais autoritário, o mais repressivo, aquele em que a censura atuou de maneira mais efetiva, impedindo que os brasileiros se manifestassem, impedindo que os brasileiros tivessem liberdade. Você pode achar que tudo isso, no final das contas, é normal, né? Que esse envolvimento dos militares, do cidadão militar, é uma coisa normal. Mas isso é uma coisa do Brasil e de países da América Latina, de um modo geral. O Gregório do Vivier comenta nesse mesmo vídeo dele um evento assim recente que aconteceu nos Estados Unidos, quando um militar apareceu ao lado do presidente Trump. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Não. Que assim que Bolsonaro se elegeu, nossas tropas se posicionaram para ocupar todos os lugares estratégicos do governo, sendo indicados para quase metade dos ministérios. Hoje, já são mais de 6 mil militares ocupando postos importantes da República. Geralmente altos oficiais, muitos da ativa, ou seja, gente que preserva o emprego nas Forças Armadas, o que é perfeito, porque eles têm poder político e têm também um rifle, o que deve tornar as negociações mais divertidas. Em países mais comunistas, digamos assim, a ocupação militar do governo como essa que temos aqui seria um escândalo. Estados Unidos, por exemplo, um general, tá? Um só, apareceu numa foto ao lado do presidente Trump, logo após a repressão de atos antirracistas. Só dele aparecer na foto já foi uma confusão, porque passaria a mensagem de que as Forças Armadas elas poderiam estar politicamente alinhadas com o presidente. Então teve um mimimi constitucional tão grande que o general teve que pedir desculpas. I should not have been there. My presence in that moment and in that environment created a perception of the military involved in domestic politics. As a commissioned, uniformed officer, it was a mistake that I have learned from. Ou seja, é um fraco, gente. Então, para você que quer fazer uma reflexão profunda e ao mesmo tempo divertida sobre uma situação muito contemporânea do Brasil, muito presente para a gente, veja aí o vídeo Ideologia de General, do Gregório do Vivier. Você pode vê-lo no canal da HBO ou também no YouTube. Então fica aí a minha sugestão. Até a próxima.